eu sou Letícia Espanhol, esse é o canal Diversificadamente e eu estou contando para vocês um pouco da minha história de tentante e de positivo. Se você quer ouvir mais da minha história, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, porque eu sei que pode ajudar alguém. Chama a gente para participar da nossa galera e vem comigo. Então, gente, tô eu aqui de novo, mesmo penteado, mesma roupa, mesmo bate-canal, para continuar a minha história para vocês. Eu havia parado no último vídeo na parte de ouvir um diagnóstico muito ruim na minha gravidez. Um médico me dizendo que meus filhos tinham uma doença rara e letal. E quando eu descobri isso, eu tentei pesquisar na internet e havia pouquíssima coisa, pouquíssimas mães compartilhando alguma coisa. E o compartilhamento nem foi delas contando como que foi para elas. Eu sei que esse é um momento de muita dor e eu nem esperava que fosse diferente. Possivelmente aquelas mamães estavam sofrendo. Então eu resolvi contar essa história porque eu sei que pode ajudar alguém que neste momento pode estar passando por isso. O médico me explicou que aquela doença acometia uma a cada 50 mil crianças. E eu fui a premiada, né? Chama-se displasia tanatofórica. Essa displasia é um tipo de nanismo letal. A criança, ela não é somente anã, ela é anã e ela não desenvolve o tórax não cresce, portanto os órgãos, eles não têm um crescimento normal. O pulmão do meu filho nunca funcionaria normal, a não ser que acontecesse um milagre. Mas naquele momento, eu sou uma pessoa de muita fé, e naquele momento, eu senti que Deus não iria curar o meu filho. O Benjamin, como vocês bem podem lembrar, já tinha morrido naquele momento. E o Rafa estava vivo, estava lutando. Eu corri para minha médica e quando eu contei tudo para ela e quando ela viu o exame, gente, ela me olhou com uma cara tão surpresa. Ela não podia esperar aquele desfecho da minha história. Ela ficou arrasada, eu vi no olhinho dela, ela não conseguiu disfarçar que ela ficou muito triste com aquele diagnóstico que eu recebi. Afetou ela também. E isso, de certa forma, me confortou, porque me fez entender que ela não estava me tratando como mais uma paciente que estava sofrendo, ou como mais uma paciente que estava vivendo um momento difícil. Porque no consultório ginecológico obstétrico deve acontecer muita coisa ruim, né, gente? Ruim que eu digo no sentido de muitas mães que perdem seus bebês, ou ela descobre algum tipo de enfermidade na mulher, né? Então muitas histórias que ela tem que acompanhar e por esse motivo ela não poderia se envolver tanto, não poderia no sentido de que isso traria para ela também um desconforto, né? Mas sim, ela sentiu ali o que eu estava sentindo, eu percebi isso no olho dela. E ela, com muita dó, me falou assim: Letícia, eu não estou nem conseguindo acreditar nesse diagnóstico, eu quero que você repita este exame e eu quero que você repita com um dos melhores médicos aqui do estado. E eu vou te indicar para ele, você vai lá, você vai fazer. E aí, gente, tem horas que mesmo você tendo plano, você não consegue resolver tudo pelo seu plano. Porque tem certo tipo de coisa que o plano não resolve. Meu plano era completo, tinha tudo, mas esse médico especificamente, porque ele é muito procurado, não atendia pelo plano. Eu teria que pagar por aquela ultrassom. E não era barato, porque era uma ultrassom gemelar. Então, a ultrassom que já não era barata, ela não era barata duas vezes. Mas o médico, ele foi de uma humanidade, uma gentileza tão grande, que ele fez para mim um valor muito bom e eu consegui fazer aquele exame com ele. E ele confirmou para mim o diagnóstico. Ele me falou: Letícia, infelizmente, o seu filho ele pode parar a qualquer momento dentro da sua barriga, ou ele vai parar assim que nascer. Então eu preciso te dizer isso para você saber do que está por vir. Gente, eu só fazia chorar. Era meu filho desejado, meu filho amado. E eu fui pesquisar muito e eu fiquei na minha casa reclusa por 15 dias. Eu disse que eu não queria receber visita
E aqui eu quero fazer uma pausa para dizer para você que de repente tem alguém que está passando por alguma situação parecida. Compreenda que cada pessoa reage de uma forma. Umas pessoas vão querer ter outras em volta, consolando, ajudando, outras vão querer se isolar. Não significa que seja o fim do mundo. É só você observar se ela não está entrando num quadro depressivo. Ela não quer mais comer, ela não quer sair do quarto, ela não quer tomar banho. Não era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu só realmente queria ficar eu e Deus conversando sobre o que estava acontecendo. E durante esses 15 dias assim foi. Muitas pessoas não compreenderam e até julgaram. Eu entendo que muitas pessoas me queriam muito bem, queriam estar perto de mim. Mas era o meu momento de exercitar a minha fé. Eu entendia isso. Eu entendia que eu devia isso a mim e a Deus. Esse momento com Ele. Então, eu reclusa na minha casa, fiquei pensando qual seria o próximo passo. O que eu faria a seguir? Pesquisei muito sobre a doença. O meu primeiro passo e a minha primeira dica para você que porventura esteja passando algo parecido, procure um geneticista para te orientar. Porque isso vai ser fundamental para você saber o que virá depois. Porque a partir daquele momento eu tinha certeza que eu ia voltar a ser uma tentante. Então eu tinha que saber se o meu próximo filho corria o risco de ter também aquele problema. Então procurei uma geneticista muito conhecida aqui no meu estado e ela me deu muitas orientações. Ela me disse que assim que meu filho nascesse eu teria que coletar o material, eu teria que levar o corpinho do Benjamin que já tinha parado na 19ª semana e esse corpinho seria analisado. Então foi feita uma série de exames para saber se aquela doença tinha fundo genético, se o problema poderia estar na minha genética ou na genética do meu esposo. Foi muito importante eu ter procurado essa geneticista e ela me deu muitas orientações e ela também me tranquilizou muito. Ela me tranquilizou para eu ter um próximo filho. É claro, gente, que falando assim parece muito frio. Eu não estava já ali descartando o meu Rafinha, de maneira nenhuma. Eu tinha todo o amor por ele. A gravidez ela foi à frente. Muito embora muitas pessoas me dissessem que eu tinha o direito de tirar o meu filho, eu não quis fazer. Eu resolvi deixar o Rafa lutar pela vida dele até onde ele aguentasse. E não vou mentir, não foi fácil essa decisão. Porque eu acordava e dormia com essa criança mexendo dentro de mim e eu com a certeza de que não poderia nunca pegá-lo no colo. E os meses pareciam que se arrastavam. Eu descobri isso com 5 meses de gestação, então vocês imaginam, eu tinha ainda praticamente metade da gestação pela frente. Atrelado ao problema dos gêmeos, eu descobri que eu tive um problema chamado polidramo, que é o excesso do líquido amniótico. A minha barriga, ela cresceu, ela ficou enorme, de forma que eu não conseguia nem caminhar direito, eu sentia muita dor e era muito arriscado a minha bolsa romper, em virtude do excesso de líquido. Então, eu passei a fazer muito repouso, precisava de fazer esse repouso. E continuei me alimentando bem, como se eu fosse ter o meu Rafa pro resto da vida. Continuei fazendo tudo que uma mãe precisa fazer na sua gestação. E caminhei com esta gravidez, até que num belo dia, no mês de setembro, exatamente no dia 9 de setembro, a minha bolsa durante a manhã rompeu. E a minha bolsa não rompeu como de qualquer mulher, que sai um pouquinho de água e ela vai lá e bota um absorvente e com calma prepara tudo para ir para a maternidade. Não. A minha bolsa rompeu em uma enxurrada, que parecia que alguém tinha jogado um balde de água no meu quarto. Parece que aquele líquido saiu todo de vez, foi uma coisa incrível, eu nunca tinha visto aquilo e nem ouvido falar alguém que tivesse passado por aquilo. E eu corri para a maternidade. Novamente, aquela mesma maternidade que me deu problema, mas eu dei mais uma oportunidade para eles. Novamente, gente, a minha decepção foi tamanha. Eu fui muito mal atendida lá.
Eu fui muito mal atendida porque eu estava passando por um momento delicado. Eu precisei fazer um acompanhamento durante meses naquela maternidade, porque eles me disseram que se eu acompanhasse lá, então na hora do meu parto tudo seria mais fácil para mim, porque toda a equipe já conheceria meu caso, que era um caso único, que era um caso raro, e isso iria facilitar as coisas para mim. Não foi verdade. Quando eu cheguei na maternidade, ninguém sabia do que se tratava. Eu tive que reexplicar aquilo milhões de vezes para várias pessoas diferentes, do técnico de enfermagem ao obstetra. Então, feito meu parto, eu tive a pior notícia da minha vida, gente. Eu não poderia nem ficar com meu filhinho ali. Eu vi meu filho nascer, ele chorou. Eu fiquei tão feliz porque eu pensei, ele tá lutando, ele quer viver, ele tá lutando pela vida dele. Ele chorou, mas não pôde ficar comigo, eu vi ele rapidamente e eles levaram ele para UTIM. Mas não era no mesmo hospital, essa UTIM era em outro hospital. Vocês imaginam isso, gente? Eu tive meu bebê de manhã no sábado, no domingo pela manhã eu tive alta para ficar com meu filho no outro hospital, na UTIM. Então o meu bebê ele viveu por 3 dias e o meu anjo Rafael me deixou. Eu pude pegar ele no colo uma única vez. Eu pude cantar para ele uma única canção de niná. E ele suspirou no meu colo e se foi. Se eu fiquei triste, eu fiquei muito triste de perder o meu bebê. Mas eu sabia que Deus, que é bom o tempo todo, o tinha livrado de um sofrimento maior. Porque eu conheci histórias de bebês que ficaram meses internados no UTIM. E eu realmente não queria aquilo pro meu Rafa. Eu não queria que ele ficasse à base de remédios, eu não queria que ele ficasse sentindo dor. Então, naquele momento de dor, a única coisa que eu pude sentir foi gratidão por Deus ter aliviado o sofrimento do meu filho. Seria muito egoísta da minha parte querer que ele permanecesse aqui em sofrimento, já que ele nunca conseguiria respirar sem aparelhos, já que ele nunca teria uma infância normal. Gente, o nome dessa doença, displasia talatofórica, nunca saiu da minha mente. Eu nunca vou esquecer o meu Rafa e o meu Benjamin. E esse é o meu relato sobre displasia talatofórica. Se você de repente está passando por isso, você sente medo, você sente angústia, é natural que você se sinta assim. Eu não vou mentir para você. O luto não é fácil de ser vivido, mas é possível vencer. Eu consegui vencer, você também vai vencer. Se você conhece alguém passando por uma situação parecida, apoie. Não deixe essa pessoa de lado. Faça esse vídeo chegar a quem precisa conhecer essa história e saber que a gente sofre alguma dor, mas Deus é o nosso consolo. E saber que sim, existe chance para nós. Então, não perca a fé. Ainda existe uma esperança. Você quer saber como eu voltei a sorrir? Não perca o meu próximo vídeo. Grande beijo. Até mais.